Projeto de Lei do Senado número 344/2013, terminativo, altera a Lei número 9.294, de 15 de junho de 96, para proibir o uso de produtos fumígenos nos parques infantis e na área de prática esportiva. Autoria do projeto do senador Paulo Davin e a relatoria da senadora Ângela Portela, ao qual passo a palavra. Muito obrigada, senhor presidente. Vou fazer a leitura do relatório do projeto do senador Paulo Davin. Chega a esta Comissão de Educação, Cultura e Esporte o projeto de lei do Senado, número 344 de 2013, de autoria do senador Paulo Davin, que altera o parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 9.294, de 15 de junho de 96, para proibir o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, nos parques infantis abertos ou fechados e nas áreas de prática desportiva profissional ou amadorística abertas ou fechadas. A cláusula de vigência da proposição estabelece que a lei, em que ela vier a se tornar, entre em vigor após decorridos 180 dias da data de sua publicação. Na justificação, o autor argumenta que é necessário impor dificuldades à assimilação do hábito de fumar por parte das crianças. Para tanto, faz-se necessária a proibição de uso do fumo em ambientes frequentados por elas, como os parques infantis. Da mesma forma, a proibição do cigarro nos espaços esportivos visa preservar a saúde dos praticantes e frequentadores de espetáculos dessa natureza. Originalmente distribuída à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e, terminativamente, a de Assuntos Sociais, o projeto foi também encaminhado ao exame da Comissão de Educação em razão da aprovação do requerimento número 1043 de 2013, de autoria do senador Ciro Miranda, que posteriormente chegou a oferecer relatório à matéria. Adotamos, na análise, em grande parte, os argumentos utilizados em sua manifestação. No prazo regimental, não foram apresentadas emendas. Análise. O PLS número 344 de 2013 envolve matéria com impacto no campo da educação e do esporte, encontrando-se dessa maneira sujeita ao exame de mérito da Comissão de Educação, consoante disposto no artigo 102 do Regimento Interno do Senado Federal. Do ponto de vista das competências desta comissão, portanto, cumpre-nos analisar o impacto da medida proposta sob o ângulo das políticas de educação e de esporte. A Lei 9.294, de 96, dispõe sobre a proibição da propaganda de produtos fumígenos, criando de restrições à divulgação e à utilização desses produtos como forma de desestimular o consumo do cigarro pela população. É interessante notar que o artigo 3º-C dessa lei estabelece a obrigação de que sejam transmitidas mensagens de advertência sobre os malefícios do fumo durante a transmissão ou retransmissão por televisão em território brasileiro de eventos culturais ou esportivos com imagens geradas no estrangeiro, patrocinadas por empresas ligadas a produtos fumígenos. Entre essas mensagens merece destaque a seguinte: o Ministério da Saúde adverte: crianças começam a fumar ao verem os adultos fumando. Ora, não parece lógico que a lei admita que as crianças possam ser influenciadas pela TV, mas não pelos seus acompanhantes em um parque infantil. A proposição e análise aprofunda essa constatação, dando ao poder público um instrumento para impedir que, protegidas da propaganda, elas fiquem expostas ao fumo nos locais que frequentam. Em relação à vedação ao uso do cigarro nas áreas de prática esportiva, profissional ou amadorísticas, consideramos que o mesmo raciocínio pode ser aplicado. O desestímulo ao fumo por meio da restrição à propaganda, que o associa ao esporte olímpico ou de competição, está presente na Lei 9.294, de 96. Também a Convenção Quadro sobre o Controle do Uso do Tabaco na Organização Mundial de Saúde, assinada pelo Brasil em 16 de junho de 2003, estabelece que os Estados partes devem adotar programas de promoção do abandono do consumo do tabaco em diversos locais públicos, entre os quais se inclui os ambientes esportivos. Destarte
sob o ponto de vista das competências da Comissão de Educação, parece-nos bastante meritório que os produtos fumígenos sejam banidos das áreas de prática desportiva profissional ou amadorística, como forma de desestimular a utilização dessas substâncias. Por fim, para que o âmbito de aplicação de lei fique bem delimitado e considerando-se que as áreas mencionadas na proposição como vedadas ao uso de cigarros são, em geral, caracterizadas pelo multiuso, propomos pequenas alterações ao texto de forma a torná-lo mais claro e aplicável. Assim, apresentamos emenda para modificar o artigo 1º do PLS para definir, da melhor forma possível, o que são os parques infantis e as áreas de prática desportiva profissionais ou amadora. Do ponto de vista da técnica legislativa, em vez de acrescentar apenas um parágrafo, optamos pela inserção do artigo 2º-A na Lei 9.294, de 15 de julho de 96, de forma a adequarmos o texto ao disposto na Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. Em face do exposto, senhor presidente, nós votamos pela aprovação do projeto de lei do Senado 344, de 2013, com a seguinte emenda. Desse ao artigo 1º do projeto de lei do Senado, número 344, de 2013, a seguinte redação. O artigo 1º. A Lei 9.294, de 15 de julho de 96, passa a vigorar, acrescida da seguinte artigo 2º-A. É vedado o uso dos produtos mencionado no artigo 2º nos parques infantis abertos ou fechados e nas áreas de práticas esportivas, profissional ou amadorística, abertas ou fechadas. Parágrafo 1º. Para fins desta lei, entende-se como parques infantis os playgrounds ou as áreas adotadas de brinquedos dedicados exclusivamente ao entretenimento de crianças. Parágrafo 2º. Para fins desta lei, entende-se como área de prática desportiva profissional ou amadora o espaço com marcações ou elementos que estabeleçam seus limites e com equipamentos necessários para a realização da atividade não incluídas a áreas anexas, como arquibancadas, assentos ou similares. Parágrafo 3º. O espaço citado no parágrafo 2º somente será classificado como área de prática esportiva durante o período em que estiver sendo utilizado para esse tipo de atividade. Esse é o nosso relatório. Senhor presidente, eu queria parabenizar o senador Paulo Davim pelo importante projeto que apresenta, e a nossa emenda ela visa apenas deixar muito claro qual é o espaço em que é proibido o uso dessas substâncias para evitar o estímulo às crianças ao uso do fumo e do uso do tabaco. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, senadora. Só fazer uma correção, eu tinha dito que esse projeto é um projeto terminativo, na verdade ele é não terminativo. Essa matéria será apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e pela Comissão de Assuntos Sociais, a decisão lá é terminativa. Lembro que no dia 29 de agosto foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo, conforme a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no planeta. Sendo assim, essa comissão demonstra seu apoio ao objetivo proposto pela instituição dessa data, que é de conscientizar e mobilizar a população sobre os riscos e decorrentes uso do cigarro. Coloco em discussão a matéria. Senhor presidente, para discutir. Senador Paulo Paim. Não é nem para discutir, senhor presidente. É mais para fazer uma homenagem ao médico, senador Paulo Davim, que esteve conosco um longo período. No período em que o senador Garibaldi, senador Agripino também do seu estado, esteve no Ministério da Previdência. Foi parceiro de todos nós, um grande parlamentar, e essa iniciativa dele vem coroar com muito brilho o seu mandato aqui como senador da República. Um senador do PV, um partido pequeno, e que mostra aqui o seu compromisso com o meio ambiente e a vida das pessoas. Mais uma homenagem ao meu querido
Paulo Davim, que muitos aqui diziam Paulo Davim, eu dizia, pronto, eu entendia que era Paulo Paim. É a idade, presidente. Muito bem, senador. Pela ordem, senhor presidente. Mais alguém a discutir? Senadora Marta Suplicy. Eu gostaria de parabenizar também o senador Paulo Davim, que fez grandes projetos nessa casa, e a senadora Ângela, que conseguiu delimitar e tornar não possível de confusão. E na hora que a senadora colocou o exemplo para as crianças, eu gostei, porque eu fiquei pensando num parque infantil, ao ar livre e tal, o cheiro de cigarro vai embora, a gente não está sendo muito rígido, não está, mas quanto menos exemplos fumantes nós tivermos, melhor é. Para a tristeza, provavelmente, das mães que fumam e vão ficar muito agoniadas, mas isso faz parte, porque realmente o tabaco hoje é um dos grandes propulsores de doenças, é muito difícil terminar. E eu acho que a gente tendo prevenção nesse nível infantil é muito interessante. Parabéns, a Ângela e... Muito bem, senadora. Passa a palavra do senador Donizete. Também só para parabenizar a iniciativa do senador que propôs a matéria, Paulo Davim, e o relatório da senadora Ângela. Eu fico imaginando que pode encontrar dificuldade a aplicabilidade da lei, mas ela é extremamente necessária ao bem da saúde das crianças. E os pais é que se adequem à necessidade, se fumam ou deixa de fumar ou não fume, para estimular as crianças. Eu estou muito satisfeito e meu voto para essa matéria é sim. Não havendo quem mais queira discutir, encerra a discussão. Senhor presidente, ele não vai ser chato. Senador. Por justiça, a senadora Ângela Portela aceite também meus cumprimentos pelo belo relatório. Não poderia deixar de falar isso. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, projeto ressalva a emenda. Votação nominal. Não. Na verdade, não. Votação do projeto. Votação do parecer. Senadores e senadoras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o projeto. E a emenda. O parecer.